Já imaginou o que os soldados romanos comiam para manter a força e enfrentar batalhas intensas em nome do império? Não era só pão e água, como muitos pensam. A alimentação dos soldados era cheia de segredos e detalhes curiosos que garantiam sua resistência nas longas marchas e combates. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente sustentava o exército mais poderoso da história. Prepare-se para descobrir como uma dieta simples, mas estratégica, foi um dos segredos do sucesso militar de Roma. Você vai se surpreender com o que eles tinham no prato. Os soldados romanos eram conhecidos por sua disciplina, resistência e organização, e muito disso estava diretamente relacionado à alimentação que sustentava o exército. A dieta de um legionário não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas também desempenhava um papel vital na manutenção da moral, da saúde e até da coesão do exército. Cada componente da alimentação romana era pensado para fornecer a energia e os nutrientes necessários para enfrentar as longas marchas e o desgaste das batalhas. Vamos nos aprofundar na composição dessa dieta e em como ela moldou o poder militar de Roma. Grãos como base da alimentação. O trigo era o alimento mais consumido pelos soldados romanos, servindo de pilar fundamental na dieta. Ele era entregue aos legionários em forma de grãos, e cada soldado era responsável por moer esses grãos e transformá-los em pão, mingau ou outras formas consumíveis. Este pão era uma das principais fontes de carboidratos que forneciam a energia necessária para as extenuantes marchas e batalhas. Quando os grãos de trigo não estavam disponíveis, os romanos recorriam à cevada, um grão de qualidade inferior que era visto com desdém pelos soldados. Consumir cevada era, muitas vezes, considerado uma punição para os legionários, especialmente quando cometiam algum erro ou fracasso militar, pois a alimentação impactava diretamente o humor e o moral da tropa. Bucellatum, o pão duro e resistente. Além do pão fresco que os soldados faziam com seus grãos moídos, havia também o bucellatum, uma espécie de biscoito ou pão duro cozido duas vezes, para garantir uma maior durabilidade. Esse alimento podia ser carregado nas longas marchas e utilizado em momentos de necessidade, quando não havia oportunidade para cozinhar ou moer grãos. O bucellatum era extremamente duro, muitas vezes precisando ser amolecido em água ou vinho antes de ser consumido. Mas sua durabilidade era vital para o sustento dos soldados em períodos de campanha prolongada. Essa Bolacha dura simbolizava a resistência dos próprios legionários, que precisavam se adaptar às circunstâncias extremas e tirar o máximo de proveito das rations disponíveis. A carne e a caça como fontes de proteína. Embora os grãos fossem a base da alimentação, a carne também desempenhava um papel importante na dieta dos legionários, mas de forma mais esporádica. Os romanos obtinham carne fresca de várias maneiras, seja através da caça, do confisco de animais durante invasões ou de sacrifícios religiosos. O porco era uma das carnes mais apreciadas, mas os soldados também comiam carne de boi, carneiro e aves quando estavam disponíveis. Quando havia escassez, os romanos recorriam à caça de animais selvagens, como cervos, javalis e coelhos, garantindo uma fonte vital de proteína para manter a força e a recuperação física após combates. Além disso, a carne muitas vezes era preservada por métodos como a salga, o que permitia que durasse por semanas durante longas campanhas, especialmente quando os soldados não tinham acesso a mercados ou a povoados para reabastecer. O sal era um dos itens mais preciosos, não só para a preservação da carne, mas também por seu papel vital na saúde dos soldados, ajudando a repor os minerais perdidos através da transpiração. Sacrifícios religiosos e a comunhão militar. Um dos aspectos fascinantes da dieta dos legionários era a interseção entre religião e alimentação. Antes de grandes batalhas, os romanos frequentemente realizavam sacrifícios de animais, como bois, ovelhas e porcos, em rituais religiosos. Após os rituais, a carne dos animais sacrificados era distribuída entre os soldados, simbolizando um banquete sagrado antes do confronto. Esse ato não apenas fornecia uma refeição nutritiva,
mas também fortalecia o espírito de camaradagem e a moral das tropas, que sentiam que os deuses estavam ao seu lado. Legumes e frutas na dieta. Embora não fossem a principal fonte de alimentação, os legumes e frutas complementavam a dieta dos soldados romanos. Leguminosas como feijões, lentilhas e ervilhas eram frequentemente cozidas em mingau ou sopas, oferecendo uma importante fonte de proteína vegetal, fibra e vitaminas. Vegetais frescos e frutas eram mais difíceis de obter em campanha, mas quando disponíveis, eram colhidos ou comprados de comerciantes locais. As frutas secas, como figos e tâmaras, eram especialmente valiosas, pois duravam mais tempo e eram facilmente transportáveis. Essas frutas ofereciam não apenas doçura, mas também energia rápida e nutrientes essenciais que ajudavam a combater o desgaste físico após longas marchas. Além disso, o vinagre de frutas era frequentemente utilizado para temperar legumes, e sua acidez ajudava a conservar os alimentos por mais tempo. Queijo como fonte adicional de proteína e energia. Outro elemento presente na dieta romana era o queijo, especialmente aquele feito de leite de cabra ou ovelha. O queijo era uma fonte concentrada de proteína e gordura, essencial para a dieta dos soldados durante as marchas prolongadas. Como o leite fresco era difícil de armazenar sem estragar, o queijo representava uma alternativa estável, leve e fácil de transportar. Em várias escavações arqueológicas de acampamentos romanos, foram encontrados instrumentos usados para a produção de queijo, sugerindo que os soldados, quando estacionados por longos períodos, podiam produzir seu próprio queijo para complementar suas rations. A importância do vinho diluído e a posca. O vinho era uma bebida essencial na dieta romana, mas raramente era consumido puro, especialmente pelos soldados. Eles geralmente diluíam o vinho com água para fazer uma bebida chamada posca, que era popular entre os legionários. A posca não só matava a sede, como também ajudava a purificar a água, que muitas vezes era insalubre. A bebida continha antioxidantes, ajudava a evitar doenças e fornecia uma pequena quantidade de calorias e vitaminas. Embora a classe alta desprezasse a posca, ela era amplamente consumida pelos soldados e até mesmo pelos oficiais em campanha. A água potável era uma questão crítica durante as marchas, e a posca oferecia uma maneira segura de consumir líquidos sem os riscos das fontes contaminadas. Ela também ajudava a manter o moral elevado, especialmente em situações onde as condições de vida eram duras e o cansaço físico tomava conta. Conservação de alimentos, sal e azeite. O sal não era apenas um condimento valioso, mas também era utilizado para preservar alimentos perecíveis, como carne e peixe. O salgado, junto com o azeite de oliva, era crucial para a alimentação dos soldados. O azeite, por sua vez, desempenhava uma função dupla. Era usado tanto para cozinhar quanto para conservar alimentos como carne e queijo. Além disso, o azeite era uma importante fonte de calorias e gorduras, elementos essenciais na dieta de um soldado que gastava enormes quantidades de energia diariamente. Preparação das refeições em grupo. Dentro do exército, a organização era levada a sério até no preparo das refeições. Os legionários eram divididos em pequenos grupos chamados contubernium, que consistiam em 8 homens. Esses soldados compartilhavam uma barraca e também dividiam a responsabilidade de preparar as refeições diárias. Esse sistema de cozinha coletiva não apenas otimizava os recursos, mas também reforçava o senso de camaradagem entre os soldados. Cada contubernium cozinhava suas próprias refeições, e isso criava uma rotina de convivência que era essencial para manter a coesão durante as campanhas mais longas e desgastantes. Adaptação em tempos de escassez. A vida de um soldado romano era muitas vezes marcada pela necessidade de adaptação. Durante tempos de escassez, especialmente em campanhas que se prolongavam ou em cerco de cidades inimigas, os soldados tinham que aprender a se virar com o que tinham à disposição. Em algumas ocasiões, isso significava recorrer ao consumo de animais que normalmente não fariam parte da dieta cotidiana, como cavalos ou mulas, ou mesmo forragear por alimentos silvestres, como raízes e plantas.
Esses tempos de adversidade colocavam à prova a resiliência e a disciplina do exército, mas também fortaleciam o senso de sobrevivência e adaptabilidade dos legionários. O exército romano, mais do que qualquer outro da antiguidade, foi capaz de se adaptar a quase todas as situações, e sua dieta refletia essa versatilidade. No final, a dieta dos soldados romanos não era apenas uma questão de nutrição, mas também um reflexo da disciplina e da estratégia que tornaram Roma uma potência mundial. O equilíbrio entre grãos, proteínas, vegetais e bebidas como a posca garantiu que os legionários estivessem sempre prontos para marchar, lutar e conquistar, consolidando o império mais duradouro da história antiga. Curtiu o conteúdo? Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis sobre o Império Romano. Vamos juntos explorar o passado.